Olá pessoal, meu nome é Júnior de Oliveira e eu tô aqui para corrigir as questões de direito administrativo do seu simulado. E aí, como é que você foi? Foi bem? Então espero que você tenha alcançado sucesso, tenha tirado uma boa nota e tenha se preparado bem para o seu próximo concurso, né? A prova tá chegando e aí vamos lá ver como é que você foi. Direito administrativo na tela, põe aí para mim, produção. Vamos direto para as questões da sua prova. Vamos lá. Primeira questão. O enunciado diz o seguinte: após regular processo administrativo, Tibério, eles adoram esses nomes, né? Servidor público aposentado há menos de 2 anos, foi penalizado com a cassação de sua aposentadoria. Então, o Tibério estava aposentado, quietinho lá no canto dele, bonitinho, e aí simplesmente a administração pública foi lá e penalizou ele com a cassação da aposentadoria. Primeiro é importante dizer que a cassação da aposentadoria, ela equivale, ela é como se fosse uma penalidade equivalente à demissão. Só que como a demissão, via de regra, ela gera vacância, né? A demissão ela é uma das formas de vacância. O que acaba acontecendo é que, como a aposentadoria também é uma hipótese de vacância, não tem como eu vagar por meio da demissão, né? Alguém de um cargo que ele não está ocupando. Né? Então, a gente usa um outro instituto, que é o Instituto da Cassação da Aposentadoria. E isso aqui é uma penalidade para o servidor público, tá bom? Segundo consta dos autos do procedimento, a punição aqui, ó, ele afirma na própria questão que é uma punição. Ocorreu porque Tibério, nos últimos meses em que estava em atividade no serviço público, praticou infração grave, por isso que é equivalente aí à demissão. Tá? Sujeito à penalidade de demissão. Ó, pronto, né? Nem tinha visto isso aí no item. E aí a gente, então, encontra essas coincidências. Com base no caso narrado, à luz dos poderes administrativos, é correto afirmar que a sanção aplicada, e aí vamos lá, decorre especificamente de quê? Como aqui ele está falando de punição, tá? Punição só pode estar no âmbito de uma dessas duas prerrogativas administrativas. Ou a gente está diante do poder de polícia, tá? Ou ele está diante do poder disciplinar. Então aqui eu já vou fazer uma coisa com vocês. Já vou riscar poder hierárquico. Não, deixa aqui o poder hierárquico, já eu faço comentário dele. Vou riscar poder regulamentar, porque não tem nada a ver com regulamentar, com normatizar, nada, tá? Não é abuso de poder, porque deixou claro que houve uma infração grave, então nem posso dizer aqui que houve um abuso de poder, porque foi dentro dos limites estabelecidos pela legislação. Então, hoje a gente vai ficar entre o poder disciplinar e o poder de polícia. Vamos lá. Como se trata de uma penalidade que foi aplicada a um servidor em razão do vínculo que ele tem com a administração pública, então não é para qualquer pessoa, não é para qualquer indivíduo, e sim para quem tem vínculo prévio com a administração, obviamente que isso aqui vai ser decorrência do poder disciplinar, tá bom? Então não é poder de polícia, porque isso aqui não é decorrente da chamada supremacia geral. Quando você tiver com dúvida sobre se é poder de polícia ou poder disciplinar, é só você lembrar assim, ó, poder de polícia, ele é decorrente da chamada supremacia geral, ou seja, dos poderes que a administração pública exerce sobre qualquer pessoa, tá? Sobre qualquer pessoa. Então, claro que aqui o caso do Tibério, né? Ele, por ser um servidor público, ele tem um vínculo prévio com a administração, e esse vínculo prévio, ou desse vínculo prévio, é que decorreu a sanção disciplinar, a sanção administrativa, beleza? Então aqui é um poder que se exerce especificamente para quem tem vínculo prévio com a administração pública, daí poder disciplinar. Você pode ter ficado com dúvida, eventualmente, entre o poder disciplinar, poder de polícia, né? Ou ainda entre o poder disciplinar e o poder hierárquico. E eu vou te dizer por que não é o poder hierárquico, tá? Primeiro de tudo, embora quando você se refere a servidor público, você tenha o princípio hierárquico, né, dentro da administração pública, o fato é que o poder disciplinar, ele é uma decorrência, o poder disciplinar é uma decorrência do poder hierárquico quando exercido em face de servidores públicos. Então, há sim, você não está completamente errado, não. Há sim algum efeito da hierarquia administrativa, porque servidor público está sujeito à hierarquia administrativa. Só que como ele falou do caso específico da aplicação de uma penalidade decorre do poder disciplinar, tá bom? Então decorre, a gente até separa, decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente, de forma reflexa, indireta, do poder hierárquico. Como a questão aqui não deixou claro o que ele queria exatamente, então você tem que ir naquilo que é direto, naquilo que é específico. Portanto, não caberia falar em poder hierárquico. Fechou? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Próxima questão vai dizer: Davi,
policial civil do estado de Goiás, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, disparou acidentalmente sua arma de fogo, causando a morte de um morador local. Nesse caso, sobre a responsabilidade civil do Estado, é correto afirmar que eventual ação indenizatória deverá ser ajuizada. Então, primeiro de tudo, tá? A questão envolve o tema da responsabilidade civil do Estado. E o tema da responsabilidade civil do Estado, ela é prevista como parâmetro constitucional básico no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que vai dizer que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, cabendo aí o direito de regresso contra o causador do dano nos casos de dolo ou culpa. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é a atuação aqui do Davi, né? Ele é o Davi, e aí ele tá, primeiro de tudo, pertencente a uma pessoa jurídica de direito público, de direito privado, como é que funciona a história? Como o texto deixa claro que ele é um policial civil do estado de Goiás, e eu sei que o Goiás é uma entidade política, que eu já estou aproveitando para trabalhar questões de organização administrativa. É uma entidade política. E, portanto, e por consequência, uma pessoa jurídica de direito público, eu sei que, nesse contexto aqui, a responsabilidade do Estado de Goiás existe. E ela vai ser uma responsabilidade objetiva. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Beleza? Então aqui a responsabilidade do Estado de Goiás, por ser uma pessoa jurídica de direito público, é objetiva. Agora eu preciso saber se de fato vai ser o Estado de Goiás. Eu preciso saber se de fato vai ser o Estado de Goiás. Por quê? Porque eu preciso saber se ele está na qualidade de agente público. Tem como saber, com base no item, se ele está de fato na qualidade de agente público? Para você saber, é só você perguntar assim, ó, ele está no exercício das suas atribuições ou agindo em função delas? É isso que você tem que saber. Se ele está no exercício das suas atribuições ou agindo em função delas, ele está na qualidade de agente público. E o item é muito claro ao afirmar que ele, policial, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ou seja, ele estava efetivamente no exercício das suas atribuições, né? Então ele estava no exercício das suas atribuições. Quando então, por um disparo acidental da sua arma de fogo, ele causou a morte de um morador local. Ora, aqui, tranquilamente, nós estamos diante de um dos elementos da responsabilidade civil, que é o dano, tá? A morte de alguém gera, evidentemente, um dano moral para os seus familiares. Beleza? Então, obviamente que você tem aqui o elemento. Você tem o elemento aqui da conduta administrativa, que é ele está no exercício das suas atribuições, você tem um dano e você tem um nexo causal. Por que eu consigo entender que há um nexo causal? Porque ele diz que o disparo de arma de fogo causou a morte, né? Então aqui está o nexo causal também. Ora, está configurada a responsabilidade civil do Estado. E pelo princípio da dupla garantia, a ação deverá ser promovida em face do Goiás e não em face de Davi. Então posso riscar a letra D, posso riscar a letra E. Aí ele vai dizer na letra A que vai ser em face da Polícia Civil do Estado de Goiás. Também isso aqui está errado, porque órgão da polícia, né, o órgão Polícia Civil, a pessoa jurídica aqui é o Estado de Goiás, tá? A Polícia Civil é um órgão. Você não entra com uma ação judicial contra um órgão. Imagina, né? Meu diretor aqui, né? O grande, eu não vou citar o nome dele, não, para não, né? O meu diretor aqui, ele vem aqui e me xinga, me esculacha, né? Aqui no estúdio, né? Falando, professor, você não mandou o slide na hora certa, você é um vagabundo. É claro, ele não faz isso. Ele é uma pessoa super gentil, né? Não vou falar qual o nome dele para não expor, mas ele tem o mesmo nome daquele cantor sertanejo, né? Que, enfim, toca aquele berrante, né? E canta: toda vez que eu viajava pela estrada de Orfino, de longe eu avistava a figura de um menino, né? Então veja só, não vou falar o nome dele. E aí o que acontece? Eu resolvo entrar com uma ação judicial contra ele, mas na verdade não vou entrar com ação judicial contra ele. Eu vou entrar com uma ação judicial contra a boca dele, porque foi a boca dele que proferiu essas palavras, né, inadequadas contra a minha pessoa e que feriu os meus direitos de personalidade. Não, lógico que isso não existe, né? Você entra contra a pessoa e não contra o órgão. Show de bola? Então a questão aqui está errada, a letra A. Aí fica a letra B e fica a letra C. A letra B vai dizer: contra o Estado de Goiás, sendo imprescindível, sendo necessário
necessária a comprovação do dolo ou da culpa. Aqui a gente mata a questão. Por quê? Porque, como se trata de uma pessoa jurídica de direito público, a responsabilidade é objetiva. E sendo a responsabilidade objetiva, não precisa demonstrar o dolo e a culpa. Letra C é o nosso gabarito. Beleza? Em face do Estado de Goiás, sendo assegurado o direito de regresso contra o agente público responsável no caso de dolo ou culpa. Aí o agente público é que responde. Cuidado aqui, tá? A pessoa jurídica de direito público responde independentemente de se comprovar o dolo ou culpa. Mas o agente público, em face da administração, responde na ação de regresso se houver a comprovação do dolo ou culpa. Lembra? Anota isso aí. Responsabilidade do Estado em face da vítima é objetiva como regra. A responsabilidade do agente público em face do Estado na ação de regresso é subjetiva, depende da comprovação por parte do Estado do dolo ou da culpa do agente público. Fechou? Vamos voltar para o slide para a nossa próxima questão. Assinale a alternativa correta segundo a Lei 9784. Então, o parâmetro aqui é a Lei de Processo Administrativo. Beleza? A letra A vai dizer assim, ó. A letra A vai dizer para a gente assim, ó. Será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação permanente de competências atribuídas a órgão hierarquicamente inferior. Ora, aqui você tem que tomar cuidado com o seguinte, de fato a lei, ela permite no seu artigo 15, tá? A Lei de Processo Administrativo, no artigo 15, depois você dá uma lidinha, tô colocando aqui, não é por hobby não, tá? É para você pegar e abrir o texto da lei, dar uma pausa no vídeo, abre aí uma aba lateral e dá uma olhadinha no artigo 15 da Lei 9784. E lá vai falar que essa avocação ela não é permanente. A avocação é uma transferência do exercício da competência de uma autoridade superior, de uma autoridade inferior a uma autoridade superior, certo? Mas em caráter temporário. Então a avocação ela é, repito, temporária. Esse é o erro da questão. Letra B. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de, cuidado, menor grau. Aqui é de menor grau hierárquico para decidir. Por quê? Pensa assim, ó. Você tem a autoridade A, a B e a C. Certo? Você tem a autoridade A, a B e a C. Não diz a lei exatamente qual delas é quem vai julgar o seu requerimento. Vamos imaginar que você é um servidor, né? E aí você quer lá um requerimento de licença, de uma licença. Fala que é lá do setor, né? Que é responsável do setor de RH, que é responsável para julgar. Mas no setor de RH você tem níveis hierárquicos diferentes. Você tem a autoridade A, B e a C. Nessa ordem, tá? Vejam que se você for direto para a autoridade maior grau hierárquico, né? Como posto aqui no item, você vai ter uma morte, né? Você vai ferir de morte o direito ao recurso, né? Então, a intenção da lei é, se não tiver uma norma específica, você protocola o seu pedido, né? E o processo começa perante a autoridade de menor grau hierárquico, para possibilitar justamente a interposição de um eventual e futuro recurso. Tudo bem? Então, não é do menor grau, e sim do maior grau, a teor do que dispõe o artigo 17 da Lei de Processo Administrativo. Beleza? Muito bem. Letra C. A intimação observará a antecedência mínima, diz o texto, a antecedência mínima de 5 dias. Isso aqui está errado, tá? Dias úteis, quanto à data do comparecimento. A lei, ela vai dizer que são 3 dias úteis. Não 5 dias úteis, mas 3 dias úteis, tá? A teor do que dispõe o artigo 26, parágrafo 2º da Lei de Processo Administrativo, tá? Artigo 26, parágrafo 2º da Lei de Processo Administrativo, né? Lá vai dizer, então, que a intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de seu comparecimento. Quando tiver que intimar alguém para comparecer na administração pública, para prestar um depoimento, para praticar um determinado ato no processo administrativo, ele vai ter a intimação antecedente em 3 dias, pelo menos. Olha a letra D. Inexistindo disposição específica, os atos da autoridade responsável pelo processo administrativo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Perfeito! Lembrando aqui que a Lei 9784, ela é uma lei geral, né? Ela traz normas básicas sobre o processo administrativo. Então, a todo instante ela vai usar essa expressão, né? Inexistindo disposição específica, inexistindo. Então ela traz, assim, regras gerais que vão ser aplicadas de modo supletivo. Ou seja, não tendo uma regra na lei específica, você aplica o que está aqui, tá bom? Então, inexistindo disposição específica, os atos
do órgão ou autoridade responsável pelo processo dos administrados que dele participem deve ser praticados aí no prazo de 5 dias e a questão está correta. Esse é o nosso gabarito, a teor do que dispõe o artigo 24 da Lei de Processo Administrativo, beleza? Gabarito, letra D de dado. E para arrematar, a letra E vai dizer que considera-se órgão a unidade de atuação administrativa dotada de personalidade jurídica. Tá errado. Isso aqui é a entidade. Opa, tá errado. Isso aqui é a entidade, tá? Entidade. Você pode encontrar isso lá nas disposições gerais da lei, tá? Mais precisamente no artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo 2º, que é que traz as disposições, tá? Nos incisos 1, que vai falar de órgão, o que é órgão, né? Desprovido de personalidade jurídica, e inciso 2, que vai falar do que é a entidade, tá? Da Lei de Processo Administrativo Federal. Portanto, tá aí, pessoal, ó, letra D era o gabarito. E aí, acertou? Vai falando pra mim se acertou, o que você acha, né? Manda aí no @oprofessorjúnior, manda aí no @processosconcursos, tá? Se você foi bem ou não foi bem no seu simulado, a gente quer saber, a gente quer ter informações de vocês, tá bom? Vamos lá para nossa penúltima questão de direito administrativo, onde a gente vai encontrar uma questão sobre licitações, já com base na Lei 14.133. Diz o texto: assinale a alternativa que não. Eu disse que não representa um dos objetivos licitatórios previstos na lei. Então tá lá expresso, previsto na lei. E aqui não tem dúvida, tá? Você vai abrir aí uma aba do lado, a Lei 14.133, no seu artigo 11. Artigo 11. Lá vai dizer que o processo administrativo tem por objetivo assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao seu ciclo de vida do produto, tá? Do objeto. Também está lá no inciso 2, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição. Lá vai ter também evitar contratações com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. E o 4, incentivar a inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Aqui vai um detalhe importante. Todas as vezes que você estiver lendo uma lei e você encontrar enumerações, tá? Incisos enumerando coisas, dê um destaque especial. Especialmente se você for fazer uma prova de múltipla escolha, tá? Uma prova de múltipla escolha que tenha 5 itens. É muito comum a banca olhar para aquilo ali, principalmente se tiver 4, por exemplo, 4 itens, como é o caso do artigo 11 da Lei de Processo de Licitações, tá? Ele pega lá, coloca 4 e olha como fica fácil elaborar uma questão. Isso aqui é questão de preguiçoso, né? Então, o que ele faz? Ele vai lá, pega essas 4 opções que estão lá na lei e pergunta qual que não tá. E cria uma da cabeça dele. Basta ter essa imaginação. Então, bora. Suprir as necessidades da administração pública observando a supremacia do interesse público. Isso aqui não tá lá, né? Como ele quer o texto expresso, isso aqui não tá lá. Se não tá lá, é essa que ele quer, tá? Beleza. Evitar contratações com sobrepreço, com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos. É um objetivo. Assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, tá lá, né? Dentre os objetivos. Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, também tá lá. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável, também tá lá. Beleza. Esse item muito tranquilo para você que estudou com base na lei de licitação. Fechou? Beleza. E aí, tá gabaritando? Tenho certeza daqui eu ouvi. E se você não tá gabaritando, professor, eu errei todas até agora. Bom, eu espero, né, que você aprenda então e venha estudar com a gente aqui no processo, né? Se você só fez o simulado e não estudou com a gente, então vem estudar com a gente, porque eu tenho certeza que os nossos alunos já acertaram as 4 questões. Agora, para poder garantir, né, pelo menos ali um pontinho, essa aqui é para ninguém errar, né? Vamos lá. João, agente penitenciário do estado de Roraima, o que o João fez? Ele agiu dolosamente. Agindo dolosamente, ele utilizou em serviço particular, veículo oficial da administração pública estadual. Considerando essa situação e o disposto na Lei 8429 de 92, ele quer a opção correta. Então vamos lá. O João aqui, tá? Safadinho. Primeiro de tudo, você precisa saber que ele é agente público, tá? Então ele se enquadra no conceito legal de agente público. Abra aí do lado a Lei 8429, que é a lei que trata de improbidade administrativa, e lá no seu artigo 2º, tá? Seu artigo 2º,
você vai encontrar o conceito de agente público. Tá? Então lá vai estar descrito. Para efeitos dessa lei, considera-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nessas entidades mencionadas na lei. Tá? Então, como ele é de fato um servidor público, ele é considerado agente público para fins de improbidade administrativa. Beleza, bacana, tranquilo. O que o João fez? Primeiro de tudo, ele agiu com dolo. Tá? Esse aqui é o elemento subjetivo hoje exigido, tá? Para as condutas classificadas como de improbidade administrativa. Beleza? E aí, obviamente que essa condição de utilizar em serviço particular um veículo oficial da administração gerou um enriquecimento para ele. Por quê? Porque ele deixou de ter um gasto. Quando você ganha alguma coisa, quando você deixa de ter algum gasto em prejuízo da administração ou não, tá? Mas de uma forma desonesta, injusta, ilícita, você está praticando ato de improbidade administrativa. E aqui não tem dúvidas porque é, de fato, a redação do que expõe o artigo 9º, inciso 4 da Lei de Processo Administrativo. Lá diz assim, ó, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito ilícito ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, do mandato ou função de emprego ou atividade nas entidades referidas ao artigo 1º dessa lei. Notadamente, ele vai trazer os exemplos aí, né? Ou trazer as situações que de fato configuram os atos de improbidade. E aí o inciso 4 vai dizer: utilizar em obra particular qualquer bem imóvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas a essa lei, como, por exemplo, né, o Estado de Goiás aí, né? O Estado de Roraima, né? Veículo oficial, beleza? Bem como o trabalho de servidores ou empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então aqui não tem dúvida, né? A teor do que dispõe agora a nova redação desse dispositivo, né? Trazida aí pela Lei 14.230 de 2021. Então ele pratica ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Já ficamos com a letra A. Tá? Não é que causa lesão ao erário. Professor, mas não causa lesão porque ele está usando um bem da... Tá, só que você tem que lembrar o seguinte, pelo princípio da consunção, aquela medida mais grave, aquela conduta mais grave, ela absolve a menos grave, né? Então, mesmo que tenha lesão ao erário, mesmo que você admita a lesão ao erário, nesse caso, como teve um enriquecimento ilícito, fica afastada a lesão ao erário, tá? Então você sempre vai no mais grave, eu sempre digo para os meus alunos, tá? Trouxe uma situação hipotética, configurou a improbidade pelo enriquecimento ilícito, esquece os outros. Não configurou pelo enriquecimento ilícito, vai pelo prejuízo erário. Não teve nem enriquecimento ilícito, nem prejuízo erário, aí é princípios da administração pública, tá? Que viola princípios da administração pública. Não constitui ato de improbidade administrativa? Claro que constitui, né? Tá expresso lá no texto da lei. Artigo 9º, inciso 4, tá? Inciso 4. Beleza. Aí ele diz aqui na letra D. João poderá responder por ato de improbidade administrativa desde que exista prévia condenação criminal pela mesma conduta. Não. Tá? Não tem esse pressuposto. As esferas de responsabilização aqui, elas são autônomas, elas são independentes, uma coisa não depende da outra. E a letra E vai dizer que as combinações previstas na lei para a conduta de João são... Aí, a gente vai lá no artigo 12. A gente vai lá no artigo 12. Como é o caso de enriquecimento ilícito, artigo 12, inciso 1. Lá vai dizer assim, ó, em relação aos atos que geram enriquecimento ilícito. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de responsabilidade, então, até para se apoiar no texto da lei, para responder a letra D, tá? Independentemente dele ter uma sanção penal, tá? E de responsabilidade civil, penal, civil ou administrativas previstas na legislação específica, está o responsável por ato de improbidade administrativa sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente, dependendo da gravidade do dano, né, do fato. Aí o inciso 1. Na hipótese do artigo 9º, aqui ó, artigo 9º dessa lei, perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Então aqui ele fala de 14 anos e ele fala de multa equivalente ao valor acrescido. Aqui no caso da questão, ele diz outra coisa. Ele diz outra coisa. Ressarcimento do dano, isso aqui tem. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, também tem.
se incorrer nessa circunstância. No caso aí teve, né, um acréscimo patrimonial. Perda da função pública também tem, tá? Enriquecimento ilícito gera perda da função pública. Suspensão dos direitos políticos não de 5 a 8, isso aqui era na previsão antiga, tá? Pagamento de multa civil até 2 vezes o valor do dano, não, né? Até 2 vezes o valor do dano, não. Até o valor do prejuízo, né? Ou, melhor, do valor acrescido, né? Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios diretamente ou ainda por intermédio de pessoa jurídica do qual seja sócio majoritário, não pelo prazo de 5, mas pelo prazo de 14 anos também. Então, letra E está equivocada. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha ido bem aí no simulado. Espero que você tenha aproveitado o simulado para esclarecer as suas dúvidas, para ver naquilo que você tinha dificuldade, para corrigir o que está errado e para se dar bem na sua prova. Eu fico por aqui e o próximo professor vai vir aí para te explicar a próxima matéria. Forte abraço, sucesso!